5. Os papas proibiram a doutrina contrária. E não satisfeitos com isto, para que a mesma doutrina da concepção imaculada da Virgem permanecesse intacta, proibiram severamente que se pudesse defender pública ou privadamente a opinião contrária a esta doutrina e quiseram acabar com isso à força de múltiplos golpes mortais. Apesar disto, ainda com repetidas e claríssimas declarações, passaram as sanções, para que estas não fossem vãs. Todas estas coisas compreendeu o citado nosso predecessor Alexandre VII, com estas palavras: nós, considerando que a Santa Igreja Romana celebra solenemente a festividade da Imaculada Sempre Virgem Maria, e que preparou em outro tempo um ofício especial e próprio acerca disto, conforme a piedosa, devota e louvável prática que então emanou de Sisto IV, nosso predecessor, e querendo, a exemplo dos romanos pontífices, nossos predecessores, favorecer a esta louvável piedade e devoção à festa, ao culto em consonância com ela, e jamais modificado na Igreja Romana depois da instituição do mesmo, e querendo, aliás, salvaguardar esta piedade e devoção de venerar e celebrar a Santíssima Virgem, preservada do pecado original, claro está, pela graça proveniente do Espírito Santo, desejando conservar no rebanho de Cristo a unidade do Espírito, nos laços da paz, Efésios 4:3, apaziguados os choques e guerras e removidos os escândalos, na intenção a instância nos é apresentada e para a honra dos mencionados bispos, com os conselhos de suas igrejas e do rei Felipe e de seus reinos, renovamos as constituições e decretos promulgados pelos romanos pontífices, nossos predecessores, e principalmente por Sisto IV, Paulo V e Gregório XV, em favor da sentença que afirma que a alma da Santa Virgem Maria, em sua criação, na infusão do corpo, foi favorecida com a graça do Espírito Santo e preservada do pecado original, em favor também da festa e culto da concepção da mesma Virgem Mãe de Deus prestado, segundo se disse, conforme a essa piedosa sentença, e mandamos que se observe humilde as censuras e penas contidas nas mesmas constituições. E, aliás, a todos e cada um dos que continuarem interpretando as mencionadas constituições ou decretos, de sorte que anulem o favor dado por estas a feliz sentença e festa ao culto tributado conforme a ela, ou ousarem promover uma disputa sobre esta mesma sentença, festa ou culto, ou falar, pregar, tratar, disputar contra estas coisas de qualquer maneira, direta ou indiretamente, ou com qualquer pretexto, ainda examinar sua definibilidade, ou de suprimir ou interpretar a Sagrada Escritura ou os santos padres ou doutores,
finalmente com qualquer pretexto ou ocasião por escrito ou de palavra, determinando e afirmando coisa alguma contra elas, ora expondo argumentos contra elas e deixando-as sem solução, ora discutindo de qualquer outra maneira inimaginável, fora das penas e censuras contidas nas constituições de Sisto IV, às quais queremos sujeitá-las pelas presentes, lhes sujeitarmos e queremos também privá-los da permissão de pregar, dar lições públicas ou de ensinar, de interpretar, de voz ativa e passiva em quaisquer eleições, pelo feito de comportar-se deste modo e sem outra declaração alguma nas penas de inabilidade perpétua para pregar e dar lições públicas, ensinar e interpretar, e que não podem ser absolvidos ou dispensados dessas coisas, nem por nós mesmos ou por nossos sucessores ou os romanos pontífices. E queremos assim, pelos presentes termos, que sejam submetidas e sujeitados às mesmas e a outras penas infligíveis, renovando as constituições e decretos de Paulo V e de Gregório XV acima mencionados. Proibimos, além das penas e censuras contidas no índice dos livros proibidos, os livros nos quais se põe em dúvida a mencionada sentença, festa ou culto conforme ela, ou se escreve ou lê algo contra essas coisas de maneira que seja, como acima citado, ou se contém frases, sermões, tratados e disputas contra as mesmas, editados depois do decreto de Paulo V, acima citado, ou que se editarem de maneira que sejam futuramente expressamente proibidos imediatamente, ipso facto, e sem mais declarações.